Mateus capítulo 4, versículo 1 adiante, nós vamos ler. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Feche seus olhos, diga: Espírito Santo, que essa noite seja uma noite incomum nesse lugar. Diga: eu abro a minha mente, eu abro o meu espírito para receber a preciosa palavra de Deus. Diga: Espírito Santo, mexa dentro de mim essa noite. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, Satanás nos é apresentado como um ser que sempre, em toda a história, ele está se opondo aos planos eternos de Deus para a humanidade. Satanás é aquele que se opõe aos planos que Deus tem para a família. Satanás é aquele que se opõe aos planos de Deus para os homens, para as mulheres. E hoje eu queria conversar com vocês sobre isso, porque o nosso inimigo, a palavra Satanás e a palavra adversário, e esse adversário, esse inimigo, ele disse nas palavras de Paulo, ele tem o poder de se disfarçar, de se travestir de um anjo de luz. E a pior coisa que tem em uma guerra é quando você não consegue identificar quem de fato é o seu inimigo. Logo, tem muitas guerras que a gente perde, porque o diabo nem sempre tem cara de diabo. Diferente de um contexto, irmãos, caricato, que pintaram para nós. Quem é o diabo na nossa cabeça? É um ser caricato, sombrio. Na nossa cabeça pintaram 2 chifres, uma capa, já falei isso algumas vezes. Mas, na verdade, é completamente diferente de tudo isso, porque o diabo é extremamente sutil. Ele é meticulosamente sagaz. A Bíblia vai dizer que ele é astuto. Se você for ler o livro de Jó, você vai perceber que um dia, começa o livro de Jó assim, um dia estavam reunidos os filhos de Deus. Deus fez uma reunião na eternidade. E aí diz o texto, veio também Satanás. Perceba, o diabo nem sempre está no inferno, às vezes ele está passeando no meio dos filhos de Deus. Porque na história de Jó, quando os filhos de Deus chegaram, chegou também o diabo. A Bíblia diz que ele é sagaz, a Bíblia diz que ele é astuto. Satanás, ele domina a arte de enganar, porém sem assustar.
Ele em toda a Escritura, ele nunca se apresenta com chifre, ele nunca se apresenta com capa, mas ele se apresenta no decorrer de toda a história como soluções imediatas. O diabo na Bíblia se apresenta muitas vezes na forma de alianças erradas. Se você for ler o livro dos reis, o livro do profeta Jeremias, você vai ver que um dia Satanás estava na boca dos profetas. E esse é o problema, porque um mal, irmãos, pintado de mal, dificilmente vai levar alguém ao engano. Mas nem sempre o mal vem pintado de mal. O diabo sabe pintar o mal com as mesmas cores da bondade. Ele sabe pintar o inferno com as mesmas cores do céu. O problema na jornada de fé do cristão é que esse inimigo, Satanás, ele, irmãos, muitas vezes, ele deturpa a realidade. E às vezes você pode estar vendo o diabo onde ele não está, e você pode estar esquecendo de ver onde realmente ele está. Quantos crentes têm facilidade de ver o diabo na galinha pintadinha, no estite, na cozinha, na panela que caiu, consegue ver o diabo na encruzilhada, na galinha, em tanta coisa. Irmãos, eu vou te garantir uma coisa: o diabo, ele é o arqui-inimigo do povo de Deus. E se tem uma coisa que o diabo não está fazendo, é preocupado em colocar maldade num filme da Disney. Se tem uma coisa, eu até acho, irmãos, que a indústria já entendeu que o povo de Deus é um povo ignorante. E sabe que é só colocar alguma coisa subjetiva que vai atrair a atenção de um monte de gente, vai gerar like e engajamento. O diabo não está preocupado em perverter coisas simples. Ah, pastor, eu vi um vulto lá em casa, era o diabo. Irmãos, com todo o amor e carinho que há no meu coração, o diabo tem muito mais coisa para fazer do que ficar brincando de esconde-esconde lá na sua casa. Você nem é crente direito ao ponto do diabo ter que se preocupar com você. Ele está muito mais preocupado em coisas que você não está vendo. Davi foi para a guerra, quando chegou a casa dele estava incendiada. Às vezes, o diabo que você está procurando na vida dos outros, está discipulando seu filho no quarto do lado onde você dorme. Enquanto a gente não tiver sensibilidade, discernimento para perceber isso, que o diabo não vem pintando o inferno, que o diabo não vem com cara feia, mas na verdade, ele pode estar tornando o inferno uma coisa atrativa diante dos nossos olhos. E às vezes, tem uma frase que diz: o diabo não podendo tornar o inferno uma coisa atrativa, a estratégia dele é tornar o caminho que conduz ao inferno atrativo. E esse é o problema. Tem um mal, olha para mim, tem um mal que está escondido atrás da bondade. Tem um mal que está escondido atrás da aliança errada. Tem um mal que está escondido atrás de um comentário que você faz. Tem um mal que está escondido atrás de uma postagem que você faz na internet para tentar atingir alguém. O diabo, ele não nos oferece um caminho de escravidão. Pelo contrário, o caminho que ele oferece é um caminho de liberdade e de prazer. E eu tenho pensado nisso, porque os maiores males na vida cristã, sabe quais são? São os males invisíveis. São os males sem aparência de mal. São as coisas que nem sempre levam um selo de maldade. Mas às vezes, irmãos, tem um diabo, tem uma obra do diabo sendo estabelecida ali. Charles Spurgeon diz que o diabo nunca vem com chifres e cauda. Ele vem vestido com aquilo que o seu coração deseja. Satanás trabalha, sabe onde?
onde a nossa visão periférica não é capaz de enxergar. É por isso que a gente tem tanto crente alucinado, procurando o diabo nas coisas. Quantos de nós, irmão, disseram para nós que o diabo estava nos ursos, aí você chegou daquela experiência que você passou 3 dias, você queimou todos os ursos. A gente viu o diabo nos ursos, aí você chegava e fazia o quê? Queima todos os ursos. Quem queimou aí o CD do KLB? Blusa da Hot Boy. CD do Zezé de Camargo e Luciano. Queimou tudo. Ah, o fofão é do diabo. Não, o fofão só é feio. Se todo feio for do diabo, irmão, nós vamos ter que fazer uma inquisição. Ah, tá ali, o diabo tá na blusa. Hot Boy, significa garoto rato. Olha aí, é o diabo. Bad Boy, menino mau, é o diabo. Se você pegar o rótulo de Coca-Cola, virar de cabeça para baixo, você vai ver alô diabo. Irmãos, um crente infeliz que tem coragem não, tem criatividade para isso, ele é um gênio. E eu tenho dificuldade, irmão, de gente que vê o diabo em tudo, menos na fofoca que faz, no comportamento que tem, na visão que tem de mundo das pessoas. Vê o diabo em todo lugar. Sabe o que a gente precisa na igreja? A gente cantou na hora do louvor, liberdade, liberdade. A gente não precisa mais da libertação de espíritos. A gente não precisa ser liberto de demônio, porque hoje eles não estão possuindo mais um corpo físico. Eles estão possuindo a mente, as ideias, a forma como você vê as pessoas e pensa. Se a gente achar que tudo é demônio, é mais fácil. Se a gente achar que tudo é demônio, a gente sempre vai estar achando que precisa de libertação. É melhor achar que tudo é demônio do que achar que o que a gente precisa, de fato, é de uma confissão. Tem gente que prefere ser liberto do que se arrepender. É melhor uma mão na minha cabeça, sai em nome de Jesus, do que uma mão na minha consciência, olhando para o espelho, dizendo, eu tenho que mudar. Como eu sou, o que eu falo, o que eu faço, as amizades que eu tenho, como eu me comporto. Isso é uma estratégia. O diabo sempre está trabalhando aqui, ó, onde a minha visão periférica não é capaz de enxergar, nos lugares onde eu estou deixando descobertos. É sempre assim. Com os seus ardis, com a sua maestria, ele tem enganado, seduzido muitas pessoas, pervertendo o caminho dessas pessoas, pervertendo o caminho da santidade, pervertendo o caminho da obediência, pervertendo o caminho da fidelidade. Quando você olha para o encontro de Jesus, aqui em Mateus capítulo 4, após o período de 40 dias de abstenção total de comida, aqui fica revelado o quão sagaz, o quanto ardiloso Satanás pode ser. O versículo 1 diz que em seguida, Jesus foi levado por quem? Pelo próprio Espírito. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, não foi o diabo, foi o próprio Espírito. Agora, Jesus acabou de sair do Jordão, vai para o deserto, e depois disso vai começar o seu ministério. Escute, não há como haver ministério, não há possibilidade de Deus fazer algo por seu intermédio, enquanto você não entender essa realidade espiritual. Ele vai para o deserto, e ele é tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, mas antes, ele estava no Jordão, o que antecede a tentação no deserto, e os 40 dias de jejum, ele vai para o Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Quando Jesus está no Jordão, ele é batizado, e então o céu se abre.
Acontece ali uma manifestação espiritual. E então, o céu se abre. E o próprio Deus brada da eternidade a respeito de Jesus. Todo mundo ouviu a voz. A voz dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Após o batismo, após a confissão do próprio Deus a respeito de Cristo, Jesus é levado, conduzido ao deserto a fim de ser tentado. E depois de 40 dias, a tentação, o tentador se aproxima, e a tentação ocorre no mesmo ambiente onde a palavra foi designada. O céu disse: esse é o meu filho amado. E então agora no deserto, quando o diabo vai tentar Jesus, a primeira coisa que sai da sua boca é: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A tentação ocorre no mesmo lugar onde a palavra foi liberada. Satanás estava relativizando aquilo que Deus já havia dito. E o primeiro confronto do diabo com Jesus é na filiação. Se tu és filho de Deus. E o diabo está colocando um si desde o Éden. Porque Deus disse: vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daqui a pouco o diabo entra na serpente, a serpente começa a conversar com Eva e diz assim para Eva: é verdade que Deus disse que se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer? A estratégia do diabo se atualiza, mas nunca muda. Sabe por que Eva comeu daquele fruto? Sabe por quê? Porque ela permitiu que o diabo relativizasse aquilo que Deus já havia dito. Sabe por que Eva comeu do fruto? Porque ela não entendeu que aquela serpente era o próprio diabo. Tem gente que está tomando um rumo contrário àquilo que Deus tinha estabelecido, porque tem dificuldade de encerrar as conversas que deveria encerrar. Permite que o diabo comece a relativizar tudo aquilo que Deus já disse. Ele fez isso no jardim. Ele estava colocando dúvida naquilo que Deus havia dito. Com Jesus em Mateus capítulo 4, mais uma vez, ele está relativizando, colocando dúvida naquilo que Deus havia dito. No nosso caminho, por muitas vezes, a gente vai precisar aprender, irmãos, a vencer esse nível de batalha na nossa mente. Satanás está trabalhando para quê? Para relativizar na sua mente aquilo que Deus já disse ao seu respeito. Deus falou uma coisa, e o diabo sempre vem com uma sugestão. Deus falou que você é livre, mas o diabo sempre vem com uma sugestão de que você ainda é escravo. Deus já falou que você é perdoado, mas o diabo vem sempre com uma sugestão para dizer que você ainda está em condenação. Irmãos, o diabo não precisou tirar Deus do Éden. Ele só precisou plantar no coração de Eva que Deus não queria o melhor para o homem. Ele não quer te tirar da igreja. Ele não quer te tirar desse ambiente. Ele só quer que você fique aqui com a cabeça cheia de dúvida. Ele só quer que você viva a vida cristã relativizando tudo aquilo que está escrito. Um dia, o próprio Deus, 3 anjos, uma teofania. O próprio Deus visita Abraão. Sara está dentro da tenda. E Deus olha para Abraão e diz: no ano que vem, eu vou vir a você de novo. E Sara terá dado à luz a um filho. A Bíblia diz que dentro da tenda, escuta, dentro da tenda, Sara riu.
Sabe onde é que está o diabo? Na dúvida. Sabe onde é que está o diabo? Na insegurança. Você é exposto à palavra. Deus está dizendo que vai fazer assim, assim e assim. Mas o diabo sempre vem com uma sugestão na nossa mente. Como isso pode acontecer? E esse riso é um riso de incredulidade. E vou te falar uma coisa. Uma fé que duvida não é muito diferente de alguém que não tem fé alguma. O diabo, ele está trabalhando nas entrelinhas. Meus irmãos, todo nível de relativismo na mente precisa cair hoje. Eu queria que você colocasse as suas mãos na sua cabeça, e eu quero que você ore e diga: Senhor Jesus, eu decido ficar com a tua opinião. Diga: eu não quero mais relativizar aquilo que o Senhor já disse. Se Deus falou, fecha os ouvidos para as demais vozes. Eu quero declarar sobre a sua mente, eu quero declarar sobre o seu espírito essa noite. Toda voz de dúvida do diabo na tua mente, todo nível de relativização da palavra, hoje está caindo por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se Deus falou, tape seus ouvidos para as demais vozes. O diabo às vezes não vem com um chifre. Às vezes ele vem com um irmão que tem uma Bíblia da mão, mas o coração está obscurecido. O diabo às vezes está na palavra errada que sai da nossa boca. E vou te falar uma coisa. Se prepare. Porque Satanás não visitou Jesus no 5º dia. Não foi no 10º. Não foi no 20º. Foi no 40º. 40 dias depois. Porque 40 dias depois, ele teve fome. Jesus estava com fome, mas não apenas isso, ele estava fragilizado. E os dias de fragilidade, queridos, eles são perigosos. Porque são nesses dias que o diabo nos sugere para que a gente transforme pedras em pães. Cuidado com a sua fragilidade. A tentação, ela nunca oferece o que você odeia, mas o que você deseja. A sugestão do diabo aqui com Jesus, ela é amigável. Se você está com fome, sacia a tua fome. Você pode fazer isso. Queridos, se a Bíblia não diz que o personagem em questão nessa história é o diabo, todo mundo aqui facilmente confundiria ele com um amigo que se preocupa com você. Sabe um texto que eu adoro na palavra de Deus? É quando Jesus está dizendo para os discípulos: eu vou morrer, eu tenho que ser entregue na mão dos líderes religiosos, eu tenho que ir para Jerusalém, eu vou ser açoitado e eu vou morrer. Aí entra o amigo do coração, aquele que vive se declarando no Instagram para Jesus: Pedro, tem dó de ti, Jesus. Uma coisa dessa nunca te sucederá. Se é com a gente imaturo, sabe o que a gente diz? Esse cara é meu amigo. Esse cara se preocupa comigo. Jesus olhou e não viu Pedro, viu o diabo. E disse: para trás de mim, Satanás. Porque você só se ocupa e se preocupa com as coisas da terra, mas não conhece os planos de Deus.
Irmãos, cuidado. Nem todo mundo que está te protegendo é amigo. Pode ser o diabo. E é interessante, porque aqui na história de Jesus com Pedro, o diabo está querendo, sabe o quê? Privar Jesus de ir para a cruz. Tem muita amizade aí, irmão, tem muito amigo que é do diabo. Quem te tira da cruz, quem te tira da oração, quem te tira da devoção, quem te tira da palavra, não é amigo. Porque os teus amigos, eles têm uma cruz para você. Os teus amigos estão celebrando o teu propósito, não tua vontade, não teu desejo, não o teu sonho. Eles têm uma cruz e eles querem te crucificar. Agora, da nossa humanidade, a gente não consegue perceber que esse Pedro, preocupado comigo, que se importa com a minha dor, ele pode ser diabo. Não tem como. Se a Bíblia não diz que esse era o diabo, a gente diria, nossa, como Pedro era leal. Aí sabe o que acontece? Jesus viu, primeiro, o diabo tentando privá-lo de chegar na cruz. Mas segundo, viu que Pedro não tinha caráter suficiente nem para dizer que o conhecia, quanto mais morrer por ele. Jesus, estou pronto para morrer contigo. Horas depois, eu não conheço. Às vezes a gente é assim, irmão. Está jurando amor e negando na próxima esquina. Porque a gente ainda não aprendeu a discernir. Por isso, deixa eu te falar uma coisa. Cuidado com as pessoas que têm pena de você. Muito cuidado com as pessoas que lambem suas feridas. Com as pessoas que comem o seu vômito. Cuidado. O verdadeiro diabo, sabe quem é? O diabo sempre está preocupado, irmão, com teu bem-estar. O diabo deixou de ser monstro, disse um teólogo. O diabo deixou de ser monstro para ser terapeuta. É ele que te faz afagos. É ele que te dá razões quando você está ferido. É ele que diz, ninguém te ama, Samuel. Tá vendo? O fulano, o pastor só tem tempo para o ciclano. Tá vendo? O pastor nunca te ligou. A irmã passou por ti e não falou contigo. Tá vendo? É o diabo que cria esse cenário na nossa cabeça. Ele deixou de ser diabo, ele deixou de ser monstro para ser terapeuta. E o principal papel do terapeuta, sabe qual é? Ouvir. Cuidado. Agora nessa tentação, ele não está pedindo para Jesus uma coisa que não está ao alcance de Jesus. O que o diabo está sugerindo e propondo é uma coisa que de fato está ao alcance de Jesus. Jesus poderia transformar a pedra em pão e saciar sua necessidade, mas o problema em questão do versículo 2 e 3 é que o convite do diabo não é apenas para que Jesus sacie a sua fome, mas para que Jesus sirva a si mesmo. A proposta aqui não é apenas sacie sua fome, opere um milagre em seu próprio benefício. Satanás continua nos convidando diariamente a saciar a nossa própria fome. E quantos, irmãos, quantos ensinos, quantas teologias nesses dias, nos púlpitos, nas igrejas, nos convidam a vir para a igreja, usar o poder de Deus para nossa satisfação pessoal. O primeiro que pediu para que Jesus operasse em poder para se servir a si mesmo, foi o diabo. Logo, meu irmão, ensinos e teologias nesses dias que transformam Deus no promotor das nossas satisfações pessoais são ensinos diabólicos.
Jesus não é gênio da lâmpada mágica. Ele não é patrocinador dos nossos sonhos. Se você quer casa, carro e vida boa, estude e trabalhe. Mais do que fazer algo por você, Jesus quer fazer algo em você. O maior milagre que Deus pode operar não é fazer algo por você, não é encher seu barco escasso de peixes, mas a maior coisa que Deus pode fazer você é salvar seu coração, salvar a sua alma e te levar para a eternidade. Os ensinos que usam Deus para benefício próprio começaram lá com um professor no deserto, Mateus capítulo 4. O diabo foi o primeiro que deu a sugestão: vai, opera poder e se serve. Busca o sobrenatural para a tua satisfação pessoal. Repito, Satanás é o Deus do bem-estar. Ele está sempre empenhado, irmãos, em colocar as nossas necessidades acima da nossa obediência e da nossa fidelidade. Sempre. E um diabo que se preocupa com a sua fome e com a sua necessidade, ele não parece muito bem ser um diabo. Eu indiquei para vocês o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É desse livro que o Brasil Paralelo lançou a Oficina do Diabo. E C.S. Lewis coloca de forma categórica a forma como o inimigo é sugestivo e trabalha nas entrelinhas. A gente está vendo ele nos homossexuais, a gente está vendo ele no outro governo, a gente vê o diabo em todos os lugares, mas a gente não vê o diabo nas entrelinhas, irmãos. C.S. Lewis, esse livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, é uma ficção, onde um demônio experiente começa a discipular e ensinar o seu sobrinho, Vermelindo. E a proposta é que esse demônio experiente quer transformar o seu sobrinho em um demônio experiente, porque ele é novato. E ele começa a ensinar estratégias de como aquele demônio imaturo pode agir com os pacientes, com as pessoas. E ele começa a dizer: ensine ao seu paciente que não é tão importante estar na igreja, afinal de contas ele teve um dia tão cansativo. Ele diz: quando você quiser destruir um crente, um cristão, não suje as suas mãos com sangue cristão. Simplesmente fira ele, entregue ele para a igreja e a igreja vai fazer o resto. Em outro capítulo ele diz: faça o seu paciente acreditar que a sua ideologia política é parte da sua religião. Coloque ele sobre um espírito, sobre a influência de um espírito partidário. E faça ele achar que o patriotismo é parte da sua religião. A gente levantou uma bandeira durante 4 anos, sou conservador, sou conservador. Esse é o problema, Deus nos chamou para ser santo. Porque não tem conservadorismo com amante. Não tem conservadorismo com 4 esposas. Mas aí vai passando o tempo e a gente está procurando o diabo no Stitch. Eu estou intrigado com esse negócio desse Stitch ainda. Eu fiquei ferido. Eu gostei tanto do Stitch. Eu chorei quando ele pediu ajuda. Não tem demônio no Stitch. Não tem. Ele é de Jesus. Pois é. O Stitch, ai meu Deus, Ohana, aí eu vi, Ohana, letra O, aí um nome grego, meu Deus, Ohana, é família. Nunca abandonar. Irmãos, a gente vê a vida com os olhos que a gente tem. Se a gente for um crente xaropinho, a gente vai ver o diabo em todo mundo, no tio que ainda bebe.
Sabe, a gente vai ver, a gente vai achar que a roda dos escarnecedores é a roda da nossa família, onde o pessoal está bebendo. Não, às vezes é uma roda de um lanche, depois de um culto, onde um crente está falando mal do outro. É lá que o diabo está. E nesse livro ele vai contando vai dando vários e vários exemplos de como o diabo é astuto e a gente não vê. Ele ensina: ajude a esposa do seu paciente a falar uma coisa num tom de voz mais alto que ela não entendeu. Só faça isso e deixe o resto com eles vão brigar. Queridos, um diabo que se preocupa com a sua necessidade não parece muito bem ser um diabo. Transformar pedra em pão, sabe o que é? É trocar filiação por feitiçaria. É trocar identidade pela necessidade de ver as ambições do nosso coração supridas e nossos desejos atendidos. Quantas pessoas estão trocando, irmão, a filiação? Como é que eu troco filiação por feitiçaria? É quando eu não entendo que eu sou filho, e filho só precisa esperar. Filho só precisa deixar o pai fazer. Mas quantas vezes a gente está recorrendo aos nossos próprios sacrifícios, como Saul fez? E Deus trata o pecado de rebeldia como o pecado de feitiçaria. Quando eu faço do meu jeito, na minha hora, no meu tempo, do jeito que eu acho certo, isso não é só rebeldia, isso é feitiçaria. A proposta do diabo para Jesus é essa: troca a tua identidade pelo cumprimento, para ver suprida todas as tuas necessidades, todas as tuas ambições. Querido, o filho, ele não transforma pedras em pães, porque independente da necessidade que ele está vivendo, ele lembra do que Jesus disse: vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, não dará infinitamente mais. Os filhos de Deus, irmãos, os filhos de Deus, eles não estão buscando uma prosperidade que o diabo propõe para eles com facilidade. Eles sabem que tudo o que eles precisam, o Pai vai dar. Eles sabem que o Pai vê. Eles sabem que o Pai sabe de tudo aquilo que eles necessitam. Filhos de Deus, grave isso no seu coração. Filhos de Deus, eles não estão embarcando em toda proposta. Filhos de Deus, eles não estão seduzidos pela facilidade que Satanás oferece. Os filhos de Deus conseguem ver, sabe o quê? O diabo depois do pão. Os filhos de Deus conseguem discernir. Eles não veem só a porta aberta, eles veem o diabo atrás da porta. Eles sabem enxergar além da proposta, e isso é discernimento. Nunca foi tão necessário para a igreja ter discernimento. Em Gênesis capítulo 25, versículo 34, Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse. Sempre o cenário é o mesmo. O diabo sempre aparece no dia da exaustão. O diabo sempre aparece no dia da necessidade. O diabo sempre aparece no dia, irmãos, da fragilidade humana. Aqui é a história de Esaú e Jacó. A história diz que Jacó tinha feito um ensopado. E quando Esaú, exausto, veio do campo, lhe disse: por favor, deixe eu comer um pouco dessa coisa vermelha, pois eu estou exausto. Jacó respondeu: primeiro, me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, do que me vale o direito de primogenitura?
Esaú foi o primeiro a trocar filiação e o direito de primogenitura pela necessidade. Ele disse: do que me vale se estou morrendo de fome? Eu vou dizer o que vale. A gente poderia abrir a boca e dizer: o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas a gente tem que dizer: o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, porque alguém negociou uma coisa que não entendia o valor dela. No dia da fragilidade, o diabo sempre tem um ensopado para a gente. Do que me vale esse direito se eu estou morrendo de fome? Ele, Esaú, foi convencido por uma necessidade momentânea. E olhe para mim que eu vou lhe dizer. A necessidade de hoje, escute, ela vai passar. Agora a consequência das nossas decisões nunca. Elas nunca vão passar. Esaú pensava que aquilo se tratava apenas de um simples ensopado. Era uma simples fome, era uma simples necessidade suprida. E ele então foi seduzido por uma proposta momentânea. E esse é o problema. Quando a fome passa, a gente percebe a bobagem que a gente fez. Hebreus vai falar de Esaú, que embora chorando, ele não alcançou arrependimento. O pão que você come na mesa do diabo não adianta, irmão. Ele vai aliviar teu estômago no momento, mas a tua consciência vai ser açoitada pro resto da vida. Uma hora a fome passa, uma hora a necessidade acaba, mas as nossas decisões são permanentes. Eu conheço gente que por causa da fome casou errado. Conheço gente que foi completamente ferida em uma relação. Por quê? Porque aceitou o ensopado no dia da fome. Quantas pessoas carentes sentando na mesa do diabo todo dia. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar no casamento com excesso de namoro. E a paciência que era para ter no casamento não tem, porque você gastou com 10 namorados. Aí você começa a ser machucado. Você começa a ser ferido. Por quê? Porque aceitou a oferta do diabo por causa da necessidade. Não sabe esperar Deus fazer. Não sabe esperar Deus abrir a porta. Vamos dar um jeito. Abraão não esperou, Saul não esperou, aceitou o conselho de Sara. Qual é o conselho de Sara? Deus está demorando, vamos comer o ensopado, deita com a minha serva H, está aí até hoje. O mundo árabe com problema com os judeus, porque a fome vai passar, a consequência não vai. Abraão não esperou, Saul não esperou. E vou te falar uma coisa, eu conheço muita gente que perdeu a fé, sabe quando? Depois que aceitou uma bela proposta. Quantas pessoas morreram espiritualmente e hoje elas estão mortas? Estão com o bolso cheio de dinheiro, mas está morta. O diabo deu dinheiro e levou a fé. Deu dinheiro e levou o amor dos filhos. Deu dinheiro e está roubando aquilo que de mais importante a pessoa tem. Você pode dizer: pastor, mas pelo menos tem dinheiro. Pois é, isso até parece ser uma coisa boa, mas na verdade é uma tragédia. Eu lembro que quando eu era líder de jovens, eu fiz uma série chamada Letal. Vocês lembram dessa série? Tá? Tiraram. Derrubaram. E foi muito legal essa série. Porque um dia eu estava vendo um documentário falando sobre a pena de morte. E estava mostrando os 3 tipos de injeção que um condenado à pena de morte ele recebe no dia da sua execução. E aí ele tem direito a uma última refeição, ele come o que ele quiser comer.
ele tem direito a um capelão, a um padre ou a um pastor, fazer uma última oração. Então ele é levado para uma sala. Geralmente, se ele é um assassino, e a vítima tem família, a família inteira vai assistir aquela execução. E quando eu comecei a ver aquilo, eu achei muito interessante, porque a primeira injeção que é dada no condenado é uma injeção que tem substâncias que anestesiam o corpo do condenado. Então, quando ele morre, ele não está sentindo a dor, o corpo foi todo anestesiado. Eu não vou lembrar agora o nome, na época eu até anotei, mas hoje eu não lembro o nome dessa injeção. Então, a primeira injeção, ele é anestesiado. A segunda injeção que eles aplicam é uma injeção com várias substâncias químicas que causam uma perda de consciência. Então, quando ele morre, ele já não está mais sentindo dor e ele já não tem mais consciência. E a última injeção é uma injeção que causa, é uma dose que o corpo não pode suportar de adrenalina. Então, a primeira anestesia, a segunda ele perde a consciência, a terceira é uma dose de adrenalina. E uma frase me fez escrever toda essa série na época, porque a pessoa que, o policial que aplicava, ele dizia que a injeção letal, ela foi criada com um propósito: matar sem causar dor. E quando ele disse isso, me despertou, irmãos, a mentalidade, a consciência. E eu comecei a ver a nossa geração, queridos, tem uma geração de crente morrendo silenciosamente, porque o diabo sabe matar sem causar dor. É por isso que a gente está vivendo em uma geração que está perdendo primeiro a consciência, está anestesiada. Sem consciência, anestesiada. Deus não consegue mais falar com ela, não consegue mais tocar com ela. O que é isso? É a morte sem dor. O diabo vai destruindo a nossa família, irmãos, sem barulho. Ele destrói as nossas casas quando nos torna frios ao nosso marido e à nossa esposa. Quando as conversas cessam, quando a mesa acabou, quando é todo mundo na mesma casa, mas cada um no seu mundo particular, todo mundo com o seu smartphone, a gente vai morrendo. Foi no dia que você parou de abrir a Bíblia que você começou a morrer. Foi no dia que você parou de orar que você começou a fracassar. Foi no dia que o diabo criou uma programação para te roubar do culto. Foi nesse dia que você começou a morrer. Mas o problema é o Stitch. Os planos do diabo, eles são corrosivos. O pecado na Bíblia, ele tem uma figura. A lepra é uma figura do pecado na Escritura. E se você for ver a lepra, ela começa nas extremidades, nas pontas dos dedos, na ponta do nariz. O pecado é assim. Ele começa por fora, em atitudes visíveis, que vai progredindo para dentro, irmãos. Vai contaminando o nosso coração, vai contaminando a nossa consciência. Daqui a pouco a gente está algemado, mas a gente não viu nada. A gente está preso e a gente não viu nada. A pior escravidão, irmãos, é aquela que não tem algema. Essa é a pior. E a gente vai sendo destruído pouco a pouco, pela busca, pela correria desenfreada por coisas, ambições, necessidades, tem feito muitas pessoas entrarem nas portas que o diabo está abrindo. Irmão, Deus pode abrir uma porta para você nessa semana, mas sem vida com Deus é muito, muito, muito arriscado entrar em qualquer porta. Porque
O discernimento e a vida com Deus vai te ensinar. Vai ter 10 portas abertas e o discernimento vai te fazer escolher qual é a porta que Deus abriu. Qual é a porta que eu vou entrar, mas que não vai comprometer meu casamento? Qual é a porta que eu vou entrar, mas que não vai comprometer a minha fé? Ele sabe, queridos, nos convencer das nossas necessidades. Ele sempre está mostrando o caminho mais fácil, o caminho mais rápido. E em resposta ao transforma essas pedras em pães, Jesus respondeu: está escrito. Repete comigo, diga: está escrito. Pergunta para o teu irmão: o que você vai fazer se no dia da necessidade o diabo se aproximar? Pergunta: o que você vai fazer se você não sabe o que está escrito? A resposta de Jesus ao diabo mostra que a autoridade espiritual não vem do conhecimento das escrituras, mas da prática dela. Não adianta conhecer sem praticar. E, para encerrar, os filhos de Deus vivem do que Deus diz. Sabe quem são os filhos de Deus? Aqueles que estão dispostos a perecer, a não realizar o sonho, mas eles não sentam na mesa do diabo por causa da necessidade. Eu estou orando para que se levante uma geração, irmãos, disposta a perder tudo para permanecer fiel. Eles vão ver o diabo na sutileza. A gente não vai ter tempo para continuar, vamos parar aqui. Mas escute, toda a tentação no deserto foi um convite à facilidade. A gente não vai ter tempo para falar sobre o lugar alto e sobre o pináculo do templo. Mas toda a tentação aqui, que acontece no capítulo 4 de Mateus, é um convite do diabo à facilidade. O diabo está oferecendo um pão sem cruz, uma fama sem sofrimento, domínio sem obediência. E ele recusou tudo isso. O que o diabo oferece para ele no alto do pináculo do templo? Está vendo todos esses reinos? Eu vou te dar todos eles. Você só precisa se prostrar e me adorar. Eu sempre achei que Satanás ali estava querendo tornar Jesus um discípulo. Mas na verdade Satanás não quer ser adorado. Ele só quer ser aceito como o fornecedor de tudo o que você precisa e deseja. É isso que você precisa? Tudo bem. Sabe o que foi, Gerson, que o faraó falou para Moisés? Em uma das vezes que Moisés disse: deixa aí o meu povo. Sabe qual foi a sugestão do faraó? Eu vou deixar vocês irem, mas é o seguinte: não vão para muito longe. Eu deixo vocês irem, mas fiquem no país. Sabe o que o diabo está dizendo? Sabe o que o faraó está dizendo? Vocês podem adorar a Deus, mas não deixem eu perder o domínio sobre as vontades de vocês. Não deixem eu perder o senhorio sobre vocês. Aí você acha que o diabo quer te tirar daqui e te levar para um bar? Não. Pode ir para a igreja, mas na segunda fica no meu país. Vai para a igreja, mas deixa eu continuar discipulando teu coração, tua mente. O diabo oferece para Jesus todos os reinos. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia vai dizer que Deus colocou debaixo dos pés de Jesus todas as nações. Todos os reinos pertencem a Ele. Jesus é dono de tudo isso, só que o diabo está oferecendo tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele fora do tempo. Você está entendendo? Jesus, o Pai disse: eu vou te dar todos os reinos. Eu vou te dar um nome que está acima de todo nome. Essa era a promessa. Só que o que o diabo está sugerindo para Jesus no pináculo do templo é: eu posso te dar tudo isso sem o sofrimento que você precisa passar.
E aí, irmãos, o diabo, quando ele não consegue nos atrasar, sabe o que ele faz? Ele nos adianta. Porque tão prejudicial, irmãos, como estar atrasado para as coisas que Deus tem para a minha vida, é querer viver fora do tempo, o que Ele não mandou eu viver. Então, hoje, a gente precisa sair por essa porta, entrar no carro, ir para casa e pensar, em que parte da minha visão periférica eu não estou vendo o diabo? Aonde? Eu vou te falar, vou te dar uma dica. Procure as melhores coisas que estão acontecendo e veja se Deus é quem está promovendo todas elas. Veja os caminhos de facilidade que você está tomando e pare de andar nesses caminhos. Não ande por necessidade nesses dias. Porque quando você tiver fome, quando você estiver em necessidade, o diabo sempre tem uma proposta para você, para transformar as pedras em pães. O diabo sempre vai ter um ensopado preparado para você. O diabo sempre vai ter um magá para você se deitar. Billy Graham dizia todas as vezes que o homem quer navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco preparado. Sempre. E do nosso discernimento, queridos, depende de tudo isso. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Os nossos cultos virarão encontros de feiticeiro. Todo mundo vem para a igreja, mas todo mundo quer satisfação pessoal, custe o que custar. A boa parte dessa mensagem é que Jesus suportou. E no final da tentação, a recompensa vem. Os anjos o serviram. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você for fiel, os anjos, mais cedo ou mais tarde, eles vão vir te servir, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, vale a pena ficar com fome por causa de Jesus, vale a pena estar em necessidade por Jesus, vale a pena estar solteiro por Jesus, vale a pena passar necessidade, vale a pena passar por imprensado com Jesus, sabe por quê? Porque na hora certa, os anjos de Deus virão te servir. Aqueles que creem nessa palavra, levante as suas mãos.